Ele sempre foi um homem de negócios, prático, sem tempo para olhar para o passado. Mas tudo muda no dia em que um nome familiar surge em sua mesa. Uma mulher prestes a ser despejada. O sobrenome dela o faz congelar. Ela foi a razão pela qual ele rompeu com o próprio filho anos atrás. E agora sua vida está prestes a mudar. Certo dia, Maria Oliveira encarava o papel amarelado em suas mãos trêmulas. As palavras aviso de despejo pareciam saltar do envelope oficial da imobiliária Almeida, carimbado em vermelho como uma sentença inegociável. 3 meses de aluguel atrasado. O prazo final. Apenas uma semana. Seus olhos castanhos ardiam, mas as lágrimas já haviam secado dias atrás, quando o segundo aviso chegara. A luz da manhã filtrava-se timidamente pelas cortinas desbotadas, iluminando o pequeno apartamento de 2 quartos que chamava de lar há 5 anos. O sofá puído, a mesa de fórmica lascada, a geladeira barulhenta, cada objeto carregava uma história de luta e sobrevivência. Do quarto ao lado vinham as risadas de Laura e Sofia, suas filhas de 10 e 7 anos, alheias à catástrofe iminente. A inocência delas era o único luxo que Maria ainda podia se dar. Desde a morte de Carlos, seu marido, 2 anos atrás, em Pisco, um acidente na construção civil, cada dia era uma batalha contra números que nunca fechavam e contas que se multiplicavam como ervas daninhas. Seu trabalho como costureira, antes uma paixão, transformara-se em uma corrida desesperada contra o relógio. As encomendas escasseavam, os clientes pagavam cada vez menos e suas mãos, antes ágeis e precisas, agora tremiam de cansaço depois de noites em claro, tentando aumentar a produção. Os bicos como garçonete nos fins de semana mal cobriam a alimentação básica das 3. Maria dobrou o aviso e o guardou na gaveta da cômoda, junto com as demais contas acumuladas. Luz com aviso de corte, água prestes a ser interrompida, o carnê da escola de Sofia com 3 meses de atraso. Não permitiria que suas filhas vissem seu desespero. A ironia amarga não escapava à sua percepção. O despejo vinha assinado por Eduardo Almeida, seu ex-sogro, avô de suas filhas, o homem que havia deserdado Carlos quando soubera do relacionamento deles 7 anos atrás. Eduardo Almeida observava São Paulo do alto de seu escritório no 30º andar do edifício que levava seu nome. Aos 68 anos, comandava um império imobiliário com a precisão de um relógio suíço e a frieza de um estrategista militar. Os números projetados em sua tela de última geração mostravam um crescimento, expansão, aquisições bem-sucedidas. Mas seus olhos azuis penetrantes, idênticos aos do filho falecido, não refletiam vitória alguma. A solidão era sua companheira mais fiel. A mansão de 1.500 metros quadrados no Morumbi, com seus 6 quartos vazios e salões impecáveis, era um mausoléu de sonhos interrompidos. Sua esposa, Eleonora, falecera há 15 anos de câncer. Carlos, seu único filho e herdeiro, rompera relações 7 anos atrás, quando Eduardo o confrontara por seu relacionamento com aquela costureira. Palavras que agora ecoavam em sua mente, como agulhas envenenadas. Quando sua secretária Margaret, que o acompanhava há 20 anos, entrou com mais documentos para assinar, seu olhar deteve-se em um nome familiar entre os processos de despejo. Maria Oliveira. Sentiu o coração acelerar, algo incomum para um homem que controlava suas emoções com mão de ferro. Nunca esquecera o rosto da mulher que, segundo ele, havia roubado seu único filho. Este imóvel está para despejo? Perguntou, mantendo a voz neutra, embora seus dedos apertassem a caneta com força desnecessária. Sim, senhor. 3 meses de atraso. Procedimento padrão da imobiliária Almeida para inquilinos inadimplentes. Margarete consultou a tela de seu tablet. Neste caso específico, há um agravante social.
Constam 2 crianças no cadastro. Idades? Questionou Eduardo, sentindo a garganta subitamente seca. 10 e 7 anos, respondeu Margaret, verificando os dados. Eduardo sentiu o mundo girar. As datas batiam com perfeição matemática. As idades correspondiam exatamente ao tempo decorrido desde que Carlos saíra de sua vida, jurando nunca mais voltar. Seriam suas netas? A possibilidade abriu uma fissura em seu coração endurecido pelo tempo, pelo orgulho e pelo arrependimento silencioso que jamais admitira para ninguém. Maria organizava currículos na mesa da cozinha, enquanto o aroma do café fraco preenchia o apartamento. O pacote de café era o último do mês, cuidadosamente racionado para durar até o próximo pagamento hipotético. Havia candidaturas para 3 empregos diferentes: recepcionista em uma clínica médica, auxiliar de limpeza em um shopping center, atendente de supermercado. Qualquer coisa que pagasse melhor que a costura, que exigisse menos horas de trabalho para um retorno mais digno. Suas mãos, acostumadas aos detalhes delicados dos bordados, agora escreviam cartas de apresentação com uma caligrafia impecável, herança dos tempos em que sonhava em ser professora antes que a vida a empurrasse para outros caminhos. Nos últimos 3 meses, enviara mais de 40 currículos, comparecera a 12 entrevistas, sempre ouvindo a mesma frase: entraremos em contato. O contato nunca vinha. Sofia se aproximou, seus passinhos leves, mal fazendo barulho no piso de linóleo gasto. Abraçou a mãe por trás, seu calor infantil trazendo um breve momento de paz em meio à tempestade de preocupações. Mamãe, posso levar minha boneca para a escola amanhã? A professora disse que podemos levar um brinquedo para o dia do compartilhamento. Maria sorriu, afagando os cabelos negros da filha, idênticos aos seus. A boneca em questão, presente do último aniversário que Carlos comemorou com elas, estava surrada e remendada em vários lugares pelas mãos habilidosas de Maria. Mas, para Sofia, era um tesouro inestimável. Claro, meu amor. Só tenha cuidado para não esquecer na escola. Certo? Laura, sentada no canto da sala com um livro emprestado da biblioteca pública, ergueu os olhos. Mais observadora que a irmã, tinha os mesmos olhos perscrutadores do pai e uma maturidade que assustava Maria às vezes. Vai dar tudo certo, mãe, disse, como se invertesse os papéis de protetora e protegida. Não era a primeira vez que Laura parecia ler os pensamentos da mãe, antecipando suas preocupações e oferecendo consolo. Maria assentiu, engolindo o nó na garganta que ameaçava transformar-se em lágrimas. Como poderia dizer às suas filhas que, em uma semana, poderiam não ter mais um teto sobre suas cabeças? O telefone tocou quando Maria terminava de costurar um vestido para a filha da vizinha do 5º andar. Era quase noite, e suas costas doíam do longo dia curvada sobre a máquina Singer herdada de sua mãe. A luz amarelada da lâmpada de 40 watts, insuficiente para o trabalho meticuloso, tinha desgastado seus olhos ao longo dos anos. Laura e Sofia já estavam dormindo, exaustas após um dia de escola e brincadeiras improvisadas com materiais reciclados que Maria coletava para manter a imaginação das filhas ativa, compensando os brinquedos que não podia comprar. Senhora Maria Oliveira? Perguntou uma voz formal, quase mecânica em sua precisão. Aqui é da secretaria do Sr. Eduardo Almeida, presidente da imobiliária Almeida e Empreendimentos. Maria congelou, sentindo um calafrio percorrer sua espinha. Em 7 anos, nenhum contato. Nem mesmo quando Carlos falecera, deixando a viúva aos 30 anos. Sim, sou eu, respondeu, tentando manter a voz firme. O Sr. Almeida gostaria de marcar uma reunião com a senhora amanhã, às 10 horas, em seu escritório no Centro Empresarial Almeida. O assunto é de interesse mútuo e urgente. É sobre o despejo? Perguntou Maria, seu tom oscilando entre desafio e resignação. O Sr. Almeida prefere discutir o assunto pessoalmente.
Um motorista estará à sua disposição às 9h30. Maria aceitou, sentindo que não tinha opção. Após desligar, suas mãos tremiam tanto que precisou sentar-se à mesa da cozinha, respirando fundo várias vezes. Eduardo Almeida, o homem que Carlos descrevera como um tirano de terno e gravata, que rejeitara o próprio filho por escolher amar alguém abaixo de sua classe. O homem que não comparecera ao funeral, que não enviara sequer um cartão de condolências, que agia como se seu único filho jamais tivesse existido. E agora, quando estava prestes a perder tudo, ele surgia como um espectro do passado, convocando-a para uma audiência em seu império de concreto e vidro. O edifício da imobiliária Almeida dominava o skyline do centro financeiro de São Paulo. Como um monolito de vidro e aço inoxidável, seus 45 andares refletindo o céu nublado como um espelho imponente. Maria, vestindo seu único conjunto decente, um blazer azul marinho e calça social, comprados em uma liquidação 3 anos antes, sentia-se terrivelmente deslocada entre executivos de ternos impecáveis e mulheres de salto alto que transitavam pelo luxuoso saguão de mármore importado. O motorista que a buscara, um homem de meia-idade de poucas palavras, entregou-a aos cuidados de uma recepcionista loira, cuja maquiagem perfeita parecia uma máscara profissional. No 30º andar, após subir em um elevador panorâmico que exibia a cidade como um tapete aos seus pés, foi recebida por Margaret, secretária executiva de Eduardo Almeida há mais de 2 décadas. O escritório em si era maior que todo o seu apartamento. Paredes em madeira nobre, quadros de artistas famosos, cujos nomes Maria reconhecia vagamente de livros de arte da biblioteca pública. Uma vista privilegiada de São Paulo que transformava a metrópole caótica em uma pintura ordenada e distante. Eduardo a aguardava de pé, ao lado de uma mesa de reuniões em mogno maciço. Parecia mais velho e cansado do que nas fotos que Carlos guardava, antes de queimá-las todas após a grande briga que selara seu destino. Seus cabelos, outrora negros como os do filho, agora completamente brancos, contrastavam com o terno, cinza impecavelmente cortado. Maria, disse ele, estendendo a mão. Não era uma pergunta, nem uma saudação calorosa. Apenas uma constatação, como se confirmasse para si mesmo que ela era real e não uma invenção de sua consciência culpada. Senhor Almeida, respondeu ela, aceitando o cumprimento com firmeza surpreendente. Prometera a si mesma, durante toda a viagem, que não demonstraria fraqueza, que não se curvaria diante do homem que havia partido o coração de Carlos com palavras que jamais cicatrizaram completamente. Sente-se, por favor, indicou ele, apontando para uma cadeira de couro italiano. Temos muito a conversar. Eduardo foi direto ao ponto, sem rodeios ou amenidades sociais. Soube do despejo, declarou, seus olhos azuis fixos em Maria como se tentasse ler seus pensamentos. E soube que tenho netas. Maria enrijeceu na cadeira, sentindo o impacto daquelas palavras. 2 frases que ligavam mundos completamente distintos, que forçavam uma conexão que ela havia tentado evitar por anos. Sim, respondeu com simplicidade. Laura e Sofia. Um silêncio pesado instalou-se entre eles, carregado de tudo que não fora dito em 7 anos. Maria podia sentir o peso das palavras não pronunciadas, das acusações nunca formalizadas, das desculpas jamais oferecidas. Os olhos de Eduardo, tão semelhantes aos de Carlos, pareciam mais vulneráveis agora, destituídos da arrogância que ela esperava encontrar. — Por que nunca me procurou? Perguntou ele, finalmente, sua voz traindo uma emoção que parecia deslocada naquele homem de negócios. Maria riu, um som curto e sem humor. — O senhor está brincando, não? Depois de tudo que disse ao seu filho? Depois de deserdá-lo, de expulsá-lo de sua vida? As palavras saíam agora com a força de uma represa rompida. Carlos sofreu por anos com sua rejeição. Sofreu até o último dia. Eduardo baixou os olhos,
algo raro para um homem acostumado a encarar adversários nos negócios e na vida. Cometi erros, admitiu, a voz quase um sussurro. O orgulho é um conselheiro terrível, Maria, e um companheiro ainda pior. Quero conhecer minhas netas, declarou Eduardo, após alguns minutos de silêncio reflexivo. Sua voz recuperara parte da firmeza habitual, mas havia nela uma nuance que Maria não conseguia identificar completamente. Vulnerabilidade, esperança. E quero ajudar vocês, não apenas cancelando o despejo. Maria sentiu um misto de alívio e desconfiança. O alívio de saber que não estaria na rua em uma semana com 2 crianças. A desconfiança natural de quem aprendera da maneira mais dura que nada nesta vida vem sem um preço, especialmente quando oferecido por alguém que já demonstrara tanta hostilidade. Posso cancelar o despejo? Obviamente, continuou ele, gesticulando como se aquilo fosse um detalhe insignificante. Mas quero oferecer mais. Um novo apartamento em um bairro melhor. Educação de qualidade para as meninas. Um emprego para você. Na empresa, se desejar, algo que utilize seu talento, não apenas suas mãos. Por quê? Perguntou Maria, a voz embargada por emoções conflitantes. Por que agora, depois de tanto tempo? Depois de ignorar a morte do seu próprio filho? Eduardo levantou-se, incapaz de permanecer sentado. Caminhou até a janela panorâmica, as mãos nos bolsos, os ombros ligeiramente curvados. Não mais. O titã empresarial, mas um homem enfrentando o peso de suas próprias escolhas. Porque estou velho, Maria, respondeu com uma honestidade crua. E completamente sozinho, porque quando vi seu nome naquele processo de despejo, percebi que o destino estava me dando uma segunda chance que não mereço, mas que desejo mais que qualquer coisa. O primeiro encontro entre Eduardo e suas netas aconteceu num domingo ensolarado, no parque próximo ao apartamento de Maria. Ela havia explicado às meninas, de maneira simplificada, que seu avô paterno queria conhecê-las. Laura, desconfiada, por natureza, fizera perguntas que Maria tentou responder com honestidade, sem transferir seu próprio ressentimento. Sofia, animada com a novidade de ter um avô, não compartilhava as reservas da irmã mais velha. Maria observava de um banco a alguns metros de distância, o coração dividido entre esperança e apreensão. Eduardo chegou pontualmente, sem o motorista ou o carro de luxo, vestindo roupas casuais que pareciam deslocadas em seu corpo, acostumado a ternos, sob medida. Trazia 2 pacotes embrulhados em papel colorido. Sofia, extrovertida como sempre, correu até ele sem hesitação, puxando-o pela mão até o carrossel. Laura, mais cautelosa, manteve distância, analisando o idoso com a perspicácia que herdara. Do pai, ele tem os mesmos olhos do papai, comentou depois, quando voltavam para casa após 2 horas de uma interação surpreendentemente fluida. E parece triste, acrescentou, demonstrando uma percepção emocional incomum para sua idade. Como as pessoas dos filmes que perderam alguma coisa muito importante e não sabem como recuperar. Maria beijou a testa da filha, impressionada com sua sensibilidade. Todos perdemos algo importante, querida. Alguns apenas demoram mais para perceber o valor do que tinham. Após 3 encontros com as netas, que se tornavam progressivamente mais naturais, Eduardo finalmente conseguiu convencer Maria a aceitar um café no mesmo local onde Carlos a pedira em casamento 6 anos antes. Um detalhe que ele conhecia por ter, secretamente, mantido investigadores acompanhando a vida do filho, mesmo após o rompimento. Sentados em uma mesa discreta, longe tanto do luxo intimidador do escritório quanto da simplicidade do apartamento, deixaram as verdades emergirem, camada por camada, como um curativo sendo removido de uma ferida antiga. Você era uma costureira. Sem formação universitária, disse Eduardo, revivendo o passado com uma franqueza dolorosa. Carlos era um engenheiro brilhante, herdeiro de um império. Achei que ele estava jogando seu futuro fora. Que você estava com ele por interesse?
Financeiro. Maria sentiu o sangue ferver, mas manteve a compostura. Eu o amava, respondeu simplesmente. Seu dinheiro nunca significou nada para mim. Foi por isso que apoiei quando ele decidiu deixar a empresa para trabalhar com projetos sociais. Eduardo assentiu, admitindo a verdade que levara anos para enxergar. Percebi tarde demais, quando vi que ele havia abandonado tudo que lhe ofereci para trabalhar em favelas por um salário mínimo. Soube que era sério, que ele realmente acreditava no que dizia, que realmente amava você mais do que o império que construí para ele. Suas mãos, geralmente firmes ao assinar contratos milionários, tremiam levemente ao segurar a xícara de café. Mas meu orgulho, meu maldito orgulho, me impediu de procurá-lo para pedir perdão. E então, quando finalmente criei coragem, recebi a notícia do acidente. Era tarde demais. Laura descobriu o talento do avô para a fotografia durante seu quarto encontro. Entre as muitas coisas que Eduardo escondia do mundo, estava sua paixão secreta por capturar imagens. Uma paixão que compartilhara com Carlos durante a infância deste, antes que o peso das expectativas empresariais se infiltrasse em seu relacionamento. Num domingo particularmente agradável, enquanto Sofia brincava no playground, sob o olhar atento de Maria, Eduardo trouxe uma pequena mala contendo sua coleção de câmeras antigas. Seu pai aprendeu a fotografar com esta, disse, mostrando a Laura uma Nikon F3 dos anos 80, perfeitamente conservada. Tinha apenas 10 anos, exatamente como você agora. Os olhos de Laura brilharam, subitamente interessados. Maria, observando a cena de longe, sentiu um nó na garganta. Carlos elogiava frequentemente o olhar artístico da filha, sua capacidade de notar detalhes que outros ignoravam. "Posso tentar?" perguntou Laura timidamente, um raro momento de vulnerabilidade infantil em uma menina geralmente tão composta. Eduardo colocou a câmera nas mãos pequenas, mas seguras da neta, ensinando-a a segurar corretamente, exatamente como fizera com Carlos décadas atrás. Ao ver o primeiro sorriso genuíno de Laura, direcionado ao avô, Maria sentiu algo mudar dentro de si, um descongelamento lento, como a primavera após um inverno particularmente rigoroso. O novo apartamento estava pronto em menos de um mês. Localizado em um bairro arborizado da zona oeste, tinha 3 quartos, uma cozinha ampla e uma varanda que proporcionava vista para um parque. Mobilado com elegância discreta, refletia o bom gosto de Eduardo sem a ostentação que Maria temia. As meninas teriam pela primeira vez quartos separados. Além disso, Eduardo cumprira todas as promessas, matrículas em uma escola renomada, que ficava a apenas 2 quadras do novo endereço, plano de saúde completo para as 3 e uma oferta de emprego para Maria, que a deixara sem palavras. Ela coordenaria a recém-criada Divisão de Projetos Sociais da Imobiliária Almeida, ironicamente, o mesmo departamento que Carlos ajudara a idealizar antes de deixar a empresa. O projeto inaugural seria um centro de capacitação para mulheres de comunidades carentes, ensinando-lhes costura profissional e empreendedorismo. Mas apesar de todas as vantagens materiais evidentes, Maria ainda hesitava. Aceitar significaria uma mudança completa, não apenas de endereço, mas de vida. Significaria abrir mão da independência duramente conquistada, por mais precária que fosse. Significaria uma conexão permanente com o homem que havia magoado Carlos tão profundamente. "O que você faria?" perguntou para o retrato do marido que mantinha na cabeceira. A fotografia, tirada durante sua lua de mel, numa praia do Nordeste, mostrava Carlos sorrindo, os olhos cheios daquela luz especial que ele reservava apenas para ela. O silêncio foi sua única resposta, mas em seu coração, Maria sabia. Carlos sempre acreditara em segundas chances, em pontes em vez de muros, em família acima de mágoas antigas. Perdoar não é esquecer, dizia ele frequentemente, é escolher.
A paz em vez da guerra, mesmo quando a paz parece impossível. Naquela noite, após colocar as meninas para dormir, Maria tomou sua decisão. O sol da manhã entrava pelas amplas janelas do novo apartamento, criando padrões dourados no piso de madeira. Sofia corria de um cômodo a outro, encantada com o que espaço e com a possibilidade de ter pela primeira vez um quarto só seu. Laura organizava metodicamente seus livros na estante do quarto, uma coleção modesta, mas preciosa, que Eduardo prometera expandir com clássicos de sua própria biblioteca. Maria desempacotava sua máquina de costura, não mais como instrumento de sobrevivência desesperada, mas como a expressão artística que sempre desejara que fosse. Na semana seguinte, começaria seu trabalho no projeto social, transformando sua experiência de luta em oportunidade para outras mulheres. Eduardo apareceu para o almoço, trazendo um bolo de chocolate e um álbum de fotografias antigas. Havia nele uma leveza que Maria nunca imaginara possível no severo empresário. Das histórias de Carlos. Aos poucos, o homem por trás do mito revelava-se, inseguro em seu papel de avô, ansioso para compensar o tempo perdido, desajeitado em suas tentativas de criar laços familiares depois de anos de isolamento emocional. Carlos teria gostado deste lugar, comentou ele, enquanto tomava um café na varanda, observando as meninas que brincavam no jardim do condomínio. Sim, ele teria, concordou Maria, surpresa por constatar que a menção ao nome do marido não mais carregava aquela dor aguda que a acompanhara por anos. Havia saudade, certamente, mas também uma aceitação serena que permitia olhar para o passado sem ser consumida por ele. Pela primeira vez desde a morte de Carlos, Maria e Eduardo podiam compartilhar aquela perda sem que o ressentimento erguesse barreiras intransponíveis entre eles. Em uma tarde de sábado, 3 meses após a mudança, Eduardo chegou com uma caixa antiga de madeira entalhada. Encontrei isto no depósito da mansão, explicou, um leve tremor em suas mãos, traindo a importância emocional daquele momento. São fotos de Carlos, desde criança até antes de me conhecer, completou Maria, preparando-se para mais uma dolorosa lembrança do abismo que separara pai e filho. Eduardo balançou a cabeça, surpreendendo-a. Não, até depois. Eu o seguia de longe, contratava fotógrafos discretos. Nunca deixei de me importar, embora meu orgulho me impedisse de admitir. O álbum, meticulosamente organizado, revelou um Carlos que Maria parcialmente desconhecia. O menino de uniforme escolar com os joelhos ralados, o adolescente rebelde de cabelos compridos em sua fase punk, o jovem executivo de terno em sua formatura na faculdade de engenharia. E então, surpreendentemente, fotos do casamento deles, tiradas à distância. Fotos de Maria grávida de Laura, depois de Sofia, caminhando pelo parque. Eduardo havia estado lá, nas sombras, testemunhando silenciosamente uma vida que rejeitara publicamente. A máquina fotográfica Leica antiga, guardada na mesma caixa junto com o álbum, tornou-se um símbolo tangível desta revelação. Laura a recebeu como um tesouro, uma conexão palpável entre 3 gerações, uma ponte sobre o abismo que quase destruíra aquela família. Era a favorita dele, explicou Eduardo. Usou-a até o final. 1 ano depois, a nova rotina estava solidamente estabelecida. Eduardo jantava com elas 2 vezes por semana, geralmente nas terças e quintas-feiras. Sofia o chamava de vovô, sem hesitação desde o primeiro dia. Laura, que levara mais tempo para baixar suas defesas, agora passava horas discutindo técnicas fotográficas com ele, desenvolvendo um talento que impressionava até mesmo profissionais. Seu quarto transformara-se em um pequeno estúdio, com fotografias em preto e branco decorando as paredes, e um espaço especial para revelação no antigo closet. Maria dirigia o projeto social da empresa com uma competência que surpreendera até Eduardo.
Sob sua liderança já haviam capacitado mais de 50 mulheres que agora produziam peças artesanais vendidas em boutiques de luxo, recebendo uma porcentagem justa dos lucros. No aniversário de Maria, Eduardo trouxe um presente especial, uma fotografia emoldurada que ela nunca vira antes. Nela, Carlos sorria, jovem e radiante, diante de um espetacular pôr-do-sol. Ele tirou esta foto no dia em que voltou do primeiro encontro com você, explicou Eduardo, a voz embarcada pela emoção. Chegou em casa e disse: Pai, encontrei o verdadeiro amor. Eu deveria ter ouvido. Nunca o vi tão feliz quanto naquele momento. Maria sentiu as lágrimas virem, mas não eram mais de dor ou raiva. Eram lágrimas de aceitação, de cura, de reconhecimento do longo e tortuoso caminho que a vida às vezes nos obriga a percorrer para chegarmos onde sempre deveríamos ter estado. Naquela noite, enquanto as meninas dormiam, Maria e Eduardo sentaram-se na varanda sob o céu estrelado de primavera. Não eram amigos íntimos, nem se tratavam com a familiaridade descontraída que caracteriza relações longevas. Mas eram, inegavelmente, família, unidos por duas crianças extraordinárias e pela memória de um homem que ambos haviam amado, profundamente, cada um à sua maneira. Sabe, disse Eduardo, quebrando o silêncio contemplativo. Carlos me disse uma vez, quando tinha apenas 16 anos, que o orgulho é como uma prisão que construímos com nossas próprias mãos, tijolo por tijolo, até nos encontrarmos completamente isolados. Levei uma vida inteira para entender a profundidade do que ele queria dizer. Maria observou o céu noturno, as constelações brilhando como testemunhas silenciosas de tantas vidas interligadas, tantos destinos que se cruzam em padrões que só fazem sentido quando observados à distância. Às vezes, respondeu, precisamos nos perder completamente para encontrar o caminho de volta para casa. Eduardo assentiu. E seu silêncio carregava o peso de todos os anos perdidos, de todas as palavras não ditas, de todos os abraços negados. Mas carregava também agora a leveza da possibilidade de redenção. O tempo, esse alquimista implacável que transforma tudo que toca, havia operado seu milagre mais uma vez. Transformara feridas em cicatrizes, ódio em compreensão, desespero em possibilidade. Maria olhou para o homem ao seu lado, não mais um inimigo, não exatamente um amigo, mas uma parte essencial da complexa tapeçaria que formava sua família. E compreendeu, finalmente, que o perdão não era um presente que dava a Eduardo, mas um presente que dava a si mesma. A libertação das correntes do ressentimento, a capacidade de olhar para frente sem que o passado obscurecesse o horizonte com sua sombra implacável. Talvez, disse Eduardo, contemplando as luzes da cidade que piscavam como vagalumes distantes, nossos maiores erros sejam também nossos maiores professores. Passei uma vida inteira construindo muros, apenas para descobrir no final que o que realmente importa sempre esteve do outro lado. Olhou para a porta entreaberta do quarto onde as netas dormiam, seus rostos pacíficos, iluminados pela suave luz do abajur, em forma de lua. Carlos estava certo sobre você, sobre o que realmente tem valor nesta vida. As palavras pairaram no ar como uma promessa, como um reconhecimento tardio, mas não menos verdadeiro. E, na parede da sala, enquadradas lado a lado, as fotografias contavam uma história silenciosa de redenção, de caminhos que se perderam apenas para se reencontrarem, de corações que precisaram ser quebrados para aprenderem a verdadeira amplitude da compaixão humana. Maria compreendeu, então, uma verdade que Carlos sempre tentara lhe ensinar. Não existem finais perfeitos, apenas novos começos. A vida raramente nos dá segundas chances, mas, quando o faz, devemos agarrá-las com ambas as mãos, sem olhar para trás. O perdão não apaga o passado, mas ilumina o futuro com uma luz que nenhum ressentimento
jamais poderia gerar. Enquanto a noite abraçava a cidade, uma verdade cristalina emergiu no coração de Maria. Somos todos, de certa forma, arquitetos imperfeitos de nossas próprias prisões e, simultaneamente, artesãos de nossa própria libertação. O tempo que Eduardo gastara construindo muros poderia ter sido usado para construir pontes. As palavras não ditas por orgulho poderiam ter sido sementes de reconciliação. Os abraços negados poderiam ter sido bálsamo para feridas que levaram anos para cicatrizar. No entanto, mesmo diante de todos os desvios, das oportunidades perdidas e dos caminhos equivocados, ainda existe sempre a possibilidade de retorno, de cura, de reconexão com aquilo que verdadeiramente importa. Nunca é tarde para recomeçar, disse Eduardo, como se lesse os pensamentos de Maria. Aprendi isso da maneira mais difícil. Seus olhos, tão parecidos com os de Carlos, refletiam a luz suave que vinha da sala. Olhos que já haviam visto impérios serem construídos e fortunas acumuladas, mas que só agora pareciam compreender o verdadeiro significado de riqueza. As meninas estão felizes, comentou Maria. Laura fala sobre você o tempo todo, sobre as coisas que estão aprendendo juntos. O rosto de Eduardo se iluminou com um sorriso genuíno, uma expressão que, um ano atrás, Maria jamais teria acreditado possível naquele semblante severo. Ela tem o olhar dele, respondeu Eduardo. Aquela capacidade de ver além do óbvio, de enxergar beleza onde outros só veem o comum. Maria assentiu, sentindo uma mistura agridoce de orgulho e saudade. Sofia tem o coração dele, aquela generosidade impensada, aquela capacidade de perdoar sem questionar. O vento suave da noite trazia o perfume das gardênias que Eduardo havia plantado no pequeno jardim da varanda, as flores favoritas de Eleonora, sua falecida esposa, outro laço que se recusara a compartilhar com o filho enquanto podia. Mas um arrependimento em uma longa lista que agora tentava redimir. Maria, Eduardo hesitou, algo incomum para um homem habitualmente decidido. Quero que saiba que, não importa o que aconteça daqui para frente, este apartamento é seu. Já transferi a escritura para seu nome. Diante do olhar surpreso de... Maria continuou, não é caridade, é um direito das minhas netas. Um direito seu como família. A palavra parecia nova em seus lábios, como se a estivesse pronunciando pela primeira vez com seu verdadeiro significado. Maria quis protestar. Seu orgulho, tão forte quanto o dele em muitos aspectos, resistia à ideia de aceitar algo tão valioso. Mas então pensou em Laura e Sofia, em sua segurança, em seu futuro. Pensou em Carlos, que sempre colocara o bem-estar delas acima de qualquer orgulho pessoal. Obrigada, respondeu simplesmente. O valor da família, afinal, não está na perfeição, mas na capacidade de permanecer unida, mesmo quando as imperfeições são expostas em sua forma mais crua. O verdadeiro amor não é aquele que nunca falha, mas aquele que encontra a coragem para recomeçar quando o fracasso parece a única realidade possível. E talvez esse seja o maior legado que Carlos deixou para todos eles, a lembrança constante de que nunca é tarde demais para derrubar muros e construir pontes, para transformar o orgulho em humildade, para escolher a reconciliação em vez do ressentimento. No quarto ao lado, Laura se mexeu em seu sono. Amanhã seria um grande dia, sua primeira exposição fotográfica na escola, com Eduardo na primeira. Fila, orgulhoso como só um avô pode ser. Sofia havia preparado um cartão especial para uma ocasião, decorado com pequenos recortes e glitter, guardado secretamente em sua mochila da escola. Pequenos gestos de amor que, somados, formavam o tecido resistente de uma família reconstruída. Maria pensou nos ciclos da vida, nas perdas e nos ganhos, nas despedidas e nos reencontros. Carlos não voltaria, mas seu amor
continuava presente, através das filhas, e agora, surpreendentemente, através de seu pai. A dor da ausência nunca desapareceria completamente, mas havia aprendido a carregá-la com mais leveza, sem permitir que definisse seu futuro ou envenenasse as novas conexões que floresciam. Na manhã seguinte, enquanto o sol nascia sobre a cidade, Maria olhou para suas filhas tomando café da manhã e para Eduardo, que chegara cedo para acompanhar Laura à exposição. E soube, com a certeza que só vem da experiência vivida, que o verdadeiro lar jamais foi um endereço ou um teto, mas a capacidade de abrir o coração, mesmo quando parece impossível, mesmo quando dói, mesmo quando o medo sussurra que é melhor manter as portas fechadas, pois é somente quando nos permitimos ser verdadeiramente vulneráveis que encontramos a força para reconstruir o que estava quebrado, para amar o que parecia perdido, para finalmente voltar para casa. Hoje é um novo dia, disse Eduardo, erguendo sua xícara de café em um brinde silencioso. Um novo começo, concordou Maria, completando o gesto. E enquanto as meninas riam, suas vozes cristalinas enchendo o apartamento de vida e promessa, Maria compreendeu que, por mais tortuosos que sejam os caminhos que percorremos, por mais dolorosas que sejam as perdas que enfrentamos, por mais impensáveis que sejam as reconciliações que vivemos, existe sempre a possibilidade de reescrever nossa história, não apagando as cicatrizes, mas transformando-as em marcas de uma jornada que valeu a pena ser vivida. Pois são justamente nossas fraturas que, quando finalmente expostas à luz da compreensão e do perdão, permitem que a luz entre e ilumine não apenas nossa própria existência, mas a de todos aqueles que cruzam nosso caminho. Se você gostou, não se esqueça de curtir, comentar de onde está nos ouvindo e se inscrever no canal. E não perca a próxima história.